A hérnia de hiato corresponde a uma pequena estrutura que se forma quando uma porção do estômago passa por meio de uma região chamada de hiato esofágico, que é encontrada no diafragma e, normalmente, só deve permitir a passagem do esôfago. Entenda o que é uma hérnia e por que se forma. As causas da formação da hérnia de hiato ainda não são muito bem esclarecidas, porém a obesidade e o excesso de atividades físicas podem favorecer o surgimento dessa hérnia. Na presença desse tipo de hérnia, a porção inicial do estômago não se encontra na posição correta, que é abaixo do diafragma, facilitando o retorno do conteúdo ácido para o interior do esôfago e levando à ocorrência do refluxo gastroesofágico e da sensação de queimação na garganta. O diagnóstico de hérnia de hiato pode ser feito pelo médico após observação de sintomas de refluxo, embora a única forma de confirmar a existência da hérnia seja fazendo um exame de imagem, como uma endoscopia ou um exame contrastado com bário, por exemplo. Sintomas da hérnia de hiato. A maioria das pessoas que têm hérnia de hiato não apresentam sintomas, mas as que têm os sintomas costumam surgir cerca de 20 a 30 minutos após as refeições e tendem a desaparecer pouco tempo depois, sendo os principais azia e queimação na garganta, dificuldade para engolir, tosse seca e irritativa, sabor amargo frequente, mau hálito, arrotos frequentes, sensação de digestão lenta, vontade de vomitar frequente. Esses sintomas também podem ser indicativos de refluxo e, por isso, é comum que o refluxo gastroesofágico seja diagnosticado antes da hérnia de hiato. Saiba mais sobre os sintomas da hérnia de hiato, como é feito o tratamento ou a melhor opção de tratamento para a hérnia de hiato é a perda de peso, sendo necessário, na maioria das vezes, adequar a dieta e evitar o consumo de alimentos com muita gordura ou muito condimentadas e ingerir bebidas alcoólicas. Estes alimentos são mais difíceis de serem digeridos e podem piorar os sintomas da doença, devendo ser sempre evitados. Além disso, é importante realizar refeições leves, com pouca quantidade e comer a cada 3 horas para tratar os incômodos causados, assim como evitar deitar-se logo após comer e não beber líquidos nas refeições. Aproveite para ver outros cuidados importantes que também ajudam a diminuir o incômodo. Refluxo. Tratamento natural 1.2 milhões visualizações 38.000 Inscreva-se quando a cirurgia é indicada. A cirurgia para a hérnia de hiato é indicada apenas em casos mais graves e quando os cuidados com a alimentação não são suficientes para aliviar os sintomas causados pelo refluxo gastroesofágico ou quando há estrangulamento da hérnia, por exemplo. Esse tipo de cirurgia é feita através da laparoscopia, sob anestesia geral e a recuperação total leva cerca de 2 meses. Entenda como é feita a cirurgia para refluxo gastroesofágico. Possíveis causas. A hérnia de hiato pode ser causada pelo excesso de atividade física que exige muita força, como o levantamento de peso, por exemplo. Além disso, o excesso de peso, doença do refluxo e tosse crônica também podem provocar a hérnia de hiato, principalmente em idosos. Porém, na maioria dos casos, não é possível identificar o que levou a esta alteração.